Mano Dal Ponte, Humanos Radio Show na 92. A música nos conecta e as boas entrevistas nos conectam. Aqui na 92 a literatura nos conecta. Isso mesmo, Fernando? E a teologia também. A teologia nos mistura conecta. tudo. Então. A política nos conecta. Tudo, então. Bastante tudo, coisa tudo tá misturado agora. agora. A cultura nos conecta. A cultura nos conecta? É bonito isso, conecta. né, cara? É, quem é que você trouxe aqui hoje? Isso aqui é figurinha carimbada. Trouxe um amigo meu, né? É prata da casa. Tá. É o quê? É o quê? Fazia tempo que eu não vinha pra cá, pois né? né, cara? Mas aí você vinha antes querendo salvar o Ocidente, agora você vem querendo destruir o mundo. Né? O cara escrevendo sobre Apocalipse, é isso? Tá chegando perto disso aí. Tá chegando? Mano, eu trouxe hoje o meu amigo teólogo, formado em inglês, em escolas no Reino Unido. O Renan Novaes, nosso conhecido já aqui. É uma das pessoas que mais passou por esses microfones. Tudo bem, Bruxo? Como é que tá, Renan? Beleza, tudo velho? ótimo, graças a Deus. É um prazer estar aqui com vocês de novo e vamos lá, vamos tentar explicar um pouquinho do que eu quero dizer aqui. Tá, vai, o que você quer dizer? Mostra pra galera aí que tá aqui, em casa. tá aparecendo lá? Não, é na filmagem. Vai, Apocalipse... Apocalipticismo e Novo Testamento. É difícil escrever. Eu já não sei ler o nome do livro do cara. Entendeu? Agora, o que você tá escrevendo aí? Então, o apocalipticismo é uma visão de mundo antiga, que a gente já não tem mais. Quer dizer, tem estudos aí que trazem esse apocalipticismo para a modernidade, mas o que eu me propus a escrever aqui é uma visão antiga dos caras que escreveram o Novo Testamento. Então, o que eu tento fazer é explicar como aquelas pessoas que viveram há 2000 anos atrás entendiam o mundo, percebiam a realidade ao seu redor e como isso se reflete naquilo que elas escreveram na Bíblia, no Novo Testamento. Tá, ou seja, você faz uma análise cultural. Exato, é uma análise, é uma contextualização histórica. Então, assim, não é um livro de religião. Eu não estou tratando aqui de cristianismo, de o que é cristianismo, o que é a religião, quem está certo, quem está errado, não é nada disso. Não é uma visão religiosa da Bíblia. É uma visão histórica. Então, é analisar a Bíblia a partir de um ponto de vista da metodologia histórica. Por exemplo, se tu vai pegar um documento antigo, um texto antigo, para escrever um livro hoje de história, tu não vai analisar aquele documento do ponto de vista da tua fé, do que aquele documento significa pessoalmente para ti no sentido espiritual. Mas tu vai analisar a partir de uma forma científica, metodologicamente científica, e vai dizer o que aquele escritor pensava no tempo dele e o que aquele escrito significou pro tempo dele. Tá, mas essa é a ideia. Mas você faz a relação com a Bíblia, falando culturalmente, eles escreveram a Bíblia baseado nas vivências e na fé daquele povo. Exato. Naquele momento. Exatamente. É uma coisa diferente do que você está falando, ou não? Não, porque querendo ou não, a Bíblia é um documento antigo. Não é um livro, né? A Bíblia, ela tem vários livros dentro dela, de vários autores e vários estilos literários diferentes. Tem carta, tem um Apocalipse, que é um gênero literário, né? Que eu explico aqui nesse livrinho. Tem, sei lá, livros históricos no sentido de contar a história de um povo de uma forma antiga, né? Então, assim, são documentos antigos. E hoje em dia, se você quer analisar aqueles documentos antigos a partir de uma perspectiva histórica, você tem que deixar a fé de lado, porque senão você já vai entrar nessa análise com de preconceito. Um pressuposto que talvez não te leve a entender bem o que aqueles caras queriam dizer. É porque o maior desafio, um dos maiores desafios, quando a gente vai fazer um estudo, uma análise do que diz o texto bíblico, é justamente essa distância que nós temos. A distância do tempo escrito, é isso? Uma distância de tempo, nós temos uma distância do autor e nós temos uma distância da cultura. Porque a Bíblia foi escrita para uma cultura de pessoas que viviam no Oriente Médio há 20 séculos atrás. Então nós estamos distantes em muitos pontos. Nós não temos a cultura ocidental representada na redação do texto, nós não temos o tempo mesmo. O Brasil nos últimos 50 anos é completamente diferente o pensamento das pessoas. Nós não temos mais isso e nós não temos mais o autor também. Porque se eu faço hoje uma publicação no meu Instagram e escrevo a minha opinião sobre alguma coisa, quem tem essa dúvida me chama e pergunta, não entendi o que tu escreveu. Mas, Choque, baseado no que você está falando, o exemplo que você deu, nos últimos 50 anos o Brasil e o mundo se transformaram porque o pensamento é coletivo.
Né? Se você voltar 2000 anos na época da Bíblia, você não conseguia trocar uma forma de pensar em uma geração. Era impossível fazer isso. Não em uma geração, mas em algumas centenas de anos, sim. Então, assim, para tu entender o Novo Testamento, que assim, ó, o Novo Testamento ele foi escrito num período ali de 100, mais ou menos 100, 150 anos, dependendo do estudioso que você vai pegar a opinião sobre, né? Mas é assim, naquele período existia um pensamento, dentro do judaísmo daquela época, existia um pensamento coletivo que acabou se transformando e mudando. Porque naquele momento existia muito conflito dentro da própria religião judaica. Existia muito debate sobre o que seria o judaísmo. E aconteceu um problemão ali para eles, que foi a destruição de Jerusalém no ano 70. Você pensa assim, você tá ali naquela época debatendo o que é a sua religião, o que Deus faria na terra, o que você esperaria do futuro do seu povo, e de repente a base da tua religião, a base que era o templo, era a cidade de Jerusalém, ela desaparece. Simplesmente é destruído, tudo destruído. Aquilo ali gerou um impacto muito grande que fez com que o judaísmo se transformasse e que fez com que o próprio cristianismo se tornasse o que o cristianismo foi a ser conhecido como cristianismo séculos depois. Então, o que eu tento fazer nesse livro aqui é voltar todo esse tempo e pegar um recorte do pensamento judaico daquela época, que é o quê? Que é esse chamado apocalipticismo. Isso é um nome moderno, ninguém se chamava, eu sou um judeu apocalíptico. Ninguém se chamava assim na época, mas é uma terminologia científica moderna para explicar um vestígio do pensamento judaico daquela época. Essa é a ideia do mas que eu trago dá um exemplo de um fragmento desse pensamento. Então, por exemplo, o que Jesus, né, o pessoal aí que está acostumado com a Bíblia, com o Novo Testamento, né, sabe que a frase mais conhecida, talvez, de Jesus seria arrependei-vos, pois o reino de Deus se aproxima, né? É a pregação de Jesus. O que isso queria dizer naquela época para aquelas pessoas e para aquele contexto social? Porque para a gente hoje, reino de Deus pode significar uma coisa completamente diferente do que significou para Jesus ou das pessoas que ouviram Jesus falando. É isso que eu tento trazer. Então eu tento explicar o que naquele contexto significava reino de Deus. O que naquele contexto significava, olha, o tempo está próximo. Que tempo? O que isso significa? De onde eles tiraram essas ideias? Da onde que essas ideias surgiram? Porque quando você vai ler a Bíblia, se você lê a partir de um ponto de vista moderno, você vai colocar o seu próprio entendimento naquelas palavras. Porque você não tem um contexto histórico daquele momento. Então, por exemplo, de repente, o que hoje significa X, a mesma palavra ou a mesma expressão, daqui 400 anos para frente, o que será que ela vai significar? Especificamente nesse ponto do reino de Deus, qual era a diferença desse pensamento que tinha lá no primeiro século para hoje? Com o que tu desenha nessa expressão específica? O reino de Deus, para aquelas pessoas naquela época, significava o domínio literal, governamental, literal na terra de um poder superior que eles acreditavam que era o Deus deles. O que isso quer dizer? Eles acreditavam que um dia aquele Deus que era o deles, era o Deus de Israel, o nome dele era Javé, né? Eles acreditavam que aquele Deus, um dia, ele viria governar literalmente a terra, onde nós estamos, né? Onde eles estavam. Então, assim, eles acreditavam que existiria um reino, um governo geográfico mesmo, um território nacional, digamos assim, onde o próprio Deus governaria fisicamente, assim como ele governava no céu.
daí que vem a ideia da oração do Pai Nosso, que seja feita a sua vontade na terra como no céu. Qual é a ideia? Deus hoje ele governa no céu, certo? Na época deles, eles pensavam o seguinte, Deus está no céu, e era um céu literal, eles pensavam em um céu lá em cima mesmo. Pensavam que o cara tivesse sentado na nuvem, aquela historinha. Exato, físico, era... Tá. Eles olhavam para cima e acreditavam que Deus estava literalmente lá em cima, né? E lá em cima era o reino de Deus, ele governava tudo. Eles acreditavam que um dia Deus viria para governar na terra também. E aí é que tá a ideia da através do Messias. Alguns achavam que era através do Messias, alguns achavam que era através de representantes de Israel, e alguns que depois vieram acreditar na mensagem de Jesus acreditavam que seria através de Jesus, né? Que eles viram, que eles colocaram como uma figura messiânica. Vamos falar disso na volta, pode ser? Lá. Quem tá aqui hoje, Fernando Choque? Renan Braz Rovares. É mesmo? O cara tá falando o quê? Apocalipticismo. Tu entendeu? É mais ou menos. Tô chegando lá. Antes da volta a gente entende. Tá bom, a gente já volta aqui no Manos Radio volta, Show, né? Vai. Na 92, o Manos Radio Show. Voltamos, Fernando Choque aqui no Manos Radio Show, na 92. A música nos conecta, as boas entrevistas também. 984410010 para participar, segue lá, @92. 92 o quê? 92 Rock Pop. Rock Pop. É o novo Instagram da 92. Tá o Instagram antigo mudou de nome, né? Só mudou de nome, né? Beleza. O cara que tá aqui também mudou. Seguir também o @Fernando Choque. Você acha importante? Esse sempre o mesmo. Fala olhando pra tua câmera, então. @Fernando Choque. Tá aparecendo aqui embaixo. Não tá aparecendo. não tá aparecendo. Quem tá aqui hoje? O Renan Rovares. Ele que virou escritor. Já sempre foi, né? É o primeiro livro, não é? É o primeiro. Não, oficialmente publicado? Oficialmente por uma editora. Você sempre falou pra mim que tinha muita coisa escrita. Sim. Porque esse livro ele já tinha sido lançado só em formato digital. Que foi quando eu fui uma das primeiras pessoas a ler. Você leu? Eu bati foto até do dia que eu li. Dei a moral lá, marquei o Renan no @Fernando Choque. Você entendeu? Eu não entendi, mas aí agora tem um livro de papel e aí agora eu acho que eu não vou entender com o material na mão. Mas isso, algumas pessoas já leram, já deram feedback pra você? Já, é que assim, é um livro que acaba sendo nichado, né? Ele não é um livro pra quem não tá acostumado com o que é a Bíblia, nunca leu o Novo Testamento, daí não vai entender nada. Não vai entender mesmo, não adianta. Porque precisa ter essa base, né, do que seria o Novo Testamento. Você já leu, pelo menos tem uma ideia do que é. Tem que estar habituado com alguns conceitos. Ele não é um livro para cristãos, mas ele é um livro para quem de alguma forma estudou o texto, né? E assim, ele, como eu tava falando no começo, não é um livro de religião. Eu não tô falando de religião nesse livro. Eu tô trazendo uma visão histórica sobre o que é o Novo Testamento. Para quê? Para a pessoa que lê aquilo ali ter uma base melhor para entender o que os autores queriam dizer. Tá, mas o que você quer com esse livro como escritor? Então, eu converso com muita gente, tem bastante amigo meu, assim, e enfim, pessoal que me conhece, que sabe que eu gosto desses assuntos e tal. E eu acabei nas conversas, discutindo alguns temas, eu acabei percebendo que faltava uma vírgulazinha no pensamento de todo mundo, que era justamente entender o que era esse conceito de apocalipticismo na mente dos escritores do Novo Testamento. Faltava nos meus interlocutores o entendimento do que era isso. Porque eles vinham me dizer, não, Renan, mas o reino de Deus, ele tá aqui no nosso coração e tal, e ele é uma coisa espiritual, assim, pera lá. Mas tu tá me dizendo que para ti o reino de Deus é isso? Ou para os escritores do Novo Testamento, naquela época, naquele contexto? Não, mas é tudo a mesma coisa. Sempre vinha essa. Diferente. É assim, pera lá. Tá faltando, então, tu pegar um pouquinho do contexto histórico dos escritores. Né? Por exemplo, eu já vi muita gente tentando justificar algumas coisas na Bíblia. Jesus falou, tem uma famosa frase de Jesus, famosa para quem tá habituado com o texto ali, de que
não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Já ouviu falar dessa, Choque? Né? Então, o que o pessoal acadêmico que estuda a Bíblia academicamente, especialmente na Europa e nos Estados Unidos, como que eles leem essa frase de Jesus? O que eles pensam que Jesus queria dizer quando falou que esta geração não vai passar até que tudo isso aconteça? Tudo isso o quê? O fim do mundo, o julgamento final, enfim. Num contexto acadêmico, usando a metodologia histórica para entender um texto antigo, esses estudiosos vão dizer o seguinte: olha, Jesus esperava que o fim do mundo iria acontecer ainda quando os interlocutores dele, o pessoal que ouviu ele falando, ainda estava vivo. Isso hoje em dia... Ou seja, 50 anos, 100 anos no máximo depois, nem Exato, isso, né? O pessoal que estava ouvindo ele naquele momento ia ver que ia acabar o mundo naquela época, né? Isso é o quê? Isso é uma visão histórica do texto. Vai pegar o texto, olha, há 2000 anos atrás teve uma pessoa que falou isso. O que ela quis dizer? Ela quis dizer que aquelas pessoas que estavam ouvindo ele iam ver o fim do mundo acontecer, né? É esse tipo de análise que eu tento fazer de algumas passagens bíblicas, de alguns momentos ali que os autores trazem esse pensamento. Porque o que é o apocalipticismo? Pra gente chegar na raiz ali do Só que pergunta do problema. O que é o apocalipticismo. Renan, baseado em tudo isso que tu escreveu, o que é apocalipticismo? Bom, veja bem. Eu não entendi nada até agora, mas tá tudo bem, eu acho que eu tô no caminho. Não, então. mas tá tranquilo, escuta a gravação do Spotify, depois esse programa vai pro Spotify. Vai. O apocalipticismo é uma visão de mundo antiga dos judeus da época de Jesus, de uma parte deles, não de todos os judeus, mas de uma parte deles, Jesus incluído, João Batista incluído, o apóstolo Paulo incluído e todos os primeiros cristãos incluídos. É uma visão de mundo de uma parte dos judaísmos daquela época que pensava o seguinte: olha, Deus é todo poderoso e ele quer o bem do seu povo, que somos nós, e só nós, os judeus, certo? Certo. Por que a gente está aqui sendo oprimido pelo Império Romano, que é um poder estrangeiro que está nos destruindo, está tirando as nossas terras, os nossos direitos, destruiu a nossa forma aqui de administração política que a gente tinha, que era só nós? Por que antes deles os gregos fizeram isso, antes deles os persas fizeram isso, e antes deles os babilônicos, os sírios, todos fizeram isso com o povo de Deus, que ele prometeu que seria o dominador de toda a terra? Nós reinaríamos toda a terra, porque Deus, ele domina a terra, nós somos o povo dele, por consequência a terra é nossa. Por que nós estamos sofrendo? O que aconteceu? Muita gente na época entendeu o seguinte: olha, aconteceu por quê? Porque tem um adversário de Deus lutando contra nós. Ele se chama Satanás. Satanás assim como Deus tem os seus representantes na terra, que somos nós, os judeus, Satanás também tem. Quem são? Os romanos. Porque é claro que os inimigos do povo de Deus são os representantes terrenos do demônio, de Satanás, que é um ser que luta contra Deus numa luta cósmica, não exatamente contra Deus, mas contra os anjos de Deus, tipo Miguel, Gabriel, esse pessoal aí. As representações, só tá piorando. As representações tá piorando, se enfrentam, né? Mas os poderes não são equivalentes. Isso. O que acontece? Esses caras dizem o seguinte: tá, mas não era pra gente estar dominando a terra? Era. Por que a gente não tá? Porque o diabo tá nos impedindo. Mas vai chegar uma época em que Deus vai vir aqui e vai acabar com tudo, seja através do Messias ou seja através de um abalo cósmico em que a terra toda vai ser destruída e renovada, assim como foi no dilúvio. No tempo de Jesus, alguns judeus, incluindo ele mesmo, Jesus, acreditavam que em pouquíssimo tempo isso ia acontecer, ainda no período de vida deles. Por isso que o apóstolo Paulo fala que o tempo está próximo, que
Ele diz em Coríntios, quando Jesus voltar, nós ainda estaremos vivos. Nós, os que estarmos vivos, vamos ser reunidos com ele no céu. Ele esperava a volta de Jesus na sua época, enquanto ele ainda estivesse vivo. É isso que eu tento mostrar. Então quer dizer que a expectativa dessas pessoas, teoricamente, ela foi frustrada porque todos esperavam isso, incluindo o próprio Jesus. Não sabia que isso não aconteceria naquele período, mas viria depois? Como a gente defende uma divindade de Cristo nesse momento? Pois é. Aí se Jesus não sabe que a coisa não aconteceria no tempo dele, ele não é o Messias. Então, mas aí é que tá a questão. Toda a teologia cristã posterior, ela é basicamente uma nota de rodapé sobre essa questão. Porque Jesus não prometeu? Prometeu. E agora? Por que não chegou? Por que não veio? E daí vem a teologia cristã. E aí você vai explicar quem lê o livro, vai. O pessoal encontra o teu livro onde? O meu livro pode pedir a fazer uma encomenda comigo no meu direct do Instagram. Qual é? Manda lá. É Renan Rovares. Fácil. É facinho. Bota lá Renan Rovares, vai achar uma foto de um barbudo bonito de óculos lá no Instagram, que sou eu. E pode falar comigo. Que é diferente da foto do gordo que tá na é verdade, olha aqui. Capa do livro aí. Tá diferente. Tem um gordinho aí. Tem um gordo sem barba. É que faz tempo que o livro tá na editora. Não, faz uns 15 anos pelo menos. Renan, obrigado, meu bruxo, pela presença. Eu que agradeço, gente. Cara, demais, prazer. Cara. Esse papo tem que ser muito mais evoluído. Não dá pra meia horinha, não dá. Foi nem legal, no começo, foi legal. né? A gente, no começo a gente não tava entendendo nada, né? No fim parece estar no começo. Tá bom. Renan, obrigado, meu velho. Obrigado a você que tá comigo. Gente. Esse vai pro Spotify? Esse vai pro Spotify. Mas vai até pro YouTube esse. Vai também. Vai Pode ser também? Vai agora o bicho pega. Vamos jogar pra cima. Valeu, meu velho. Obrigado. Valeu. Um abraço. Obrigado a você que tá comigo todas as tardes aqui no Manos Radio Show. E não esqueça de uma coisa. Nesse programa somos todos o quê? Apocalipticistas. Somos? Acho que somos. Eu sei lá. Não faço ideia também, vai.